Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz e esse é o canal Zoé. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um livro que eu li, na verdade, sobre um santo incrível, maravilhoso, que é São Dom Bosco. E o livro que eu li foi esse aqui. Ele faz parte das edições da minha biblioteca católica, eu não sei se vocês conhecem, mas é um pessoal que se organiza para mandar, é um clube de livros, né? Um clube de literatura, para mandar todo mês para quem é assinante, um livro de um santo, ou que fale de um santo, ou que um santo escreveu, ou que fale algo a respeito da igreja, né? É igual o tag, só que católico. E vocês vão me perguntar assim, Ana Beatriz, você assina isso aqui? Não assino, meus parceiros, porque ainda assim, não tenho um salário fixo, né? Gostaria, assim que tiver um salário fixo, vamos providenciar. Mas a gente tem amigas muito legais, então que são muito legais e que emprestam livros pra gente. E eu peguei emprestado com uma amiga. Inclusive, eu falei pra ela que é pra gente gravar um vídeo junto quando ela quiser, quando ela tiver afim. Então, se vocês quiserem que eu grave um vídeo com a Isa, o nome dela é Isa Ferrari, vocês me falem que aí a gente vai armar esse rolê. Ela morre de vergonha, então é por isso que a gente ainda não armou, mas quem sabe um dia. Então, queria falar o que pra vocês? Que olha a grossura desse livro, tem 500 páginas. Deixa eu ver quantas páginas tem. Tem muitas páginas, eu demorei muito pra ler. 551 páginas. E impossível esgotar o que ele fala. Então eu vou tentar ser mais breve assim com vocês, né? O vídeo de Santa Terezinha ficou gigante, então quero ser mais breve com vocês, né, e ressaltar algumas coisas mais gerais que me chamaram a atenção no sentido de fazer vocês lerem, de vocês irem atrás. E assim, eu não conhecia a vida desse santo, desse cara, e o que eu tava esperando pra conhecer, sabe? Ainda bem que ele me encontrou, ainda bem que a Isa me emprestou, porque eu tenho vários amigos que gostam muito dele, né? Mas eu não dava muito por ele, sabe? Eu falava, ah, bacana, Dom Bosco e pá. Até os Jovens Sarados, né, que eu fazia parte, ele vem de um braço da Canção Nova, que é uma comunidade salesiana, né? Que é a comunidade do Dom Bosco, dos seguidores de Dom Bosco. E eu venho dessa raiz e eu não tinha essa noção, né? E assim, fez muito sentido várias coisas da minha vida em comunidade, né? Do que eu aprendi na Canção Nova, do que eu aprendi no Jovens Sarados. Enfim, vamos lá. Eu destaquei para vocês, primeiro, 4 pontos, né, que eu queria falar. Primeiro, pela vida de educador dele, que Dom Bosco era educador, ele cuidava, já vou falar mais um pouquinho, né? Mas ele tinha um chamado muito forte com os meninos, então ele tinha um chamado muito forte para educação. Também me chama muita atenção a vida política dele, que ele conversava muito com os políticos, e me chama atenção o jeito meio psicólogo dele. Na verdade, ele era padre, né? Mas ele tinha algo a mais ali. Ele tinha uma escuta muito forte. E também ele era muito místico, ele era um santo muito místico. E eu sou apaixonada por ele, por essa parte, assim. E, enfim, de uma maneira geral, o que mais me chama atenção na vida de Dom Bosco é que ele sabia o propósito dele. Desde criancinha, ele já sente o chamado, ele tem um monte de sonhos e ele vai se construindo. Ele nasce numa família super pobre e a mãe dele tem que trabalhar bastante, ele não acompanha, não tem pai, né? E a mãe dele, ela, tipo, luta muito por ele e ele vai crescendo um desejo, assim, de estudar, de conhecer, de conhecer a igreja, pá. E aí ele vai estudar e ele se empenha muito nos estudos e ele começa, o que me chama muita atenção é isso, essa dedicação dele, né? E entender o propósito dele desde cedo. E ele também entende muito o trabalho específico dele, né? Ele não entende só que ele tem um chamado dentro da igreja, mas ele entende o quê, né? Então ele é chamado desde sempre a atuar com meninos, com perdidos, né? Meninos perdidos. E aí ele vai montar toda uma vida em cima disso, né? O que é muito interessante, me fez pensar muito na minha própria vida, no meu próprio chamado, né? De que qual é o meu nicho? Onde Deus me chama, né? Qual é o meu público? Qual é o público que Deus te chama a conversar? Com quem você tem que conversar, né? São jovens, são pessoas de dentro da igreja, são meninas, são meninos, são crianças, né? São adultos, idosos, não sei quem é o seu público, mulheres, homens.
E Dom Bosco é muito engraçado, porque chega um momento na congregação lá, ele vai acolhendo os meninos, para vocês entenderem, né? Ele vai montar, vai ter lugares que vai acolhendo esses meninos, e aí esses meninos vão crescendo na fé, vão se apaixonando por Jesus e vão ficando na vida de Dom Bosco e vão virando os aprendizes dele, aí eles viram padres e vai indo, né? E vai crescendo e se tornando a comunidade salesiana. Mas tem um momento no texto, no livro, que fala assim que pediram para Dom Bosco, falaram, olha, você não quer abrir, né, um lugar também para receber as meninas? E aí Dom Bosco fala, não, eu não quero. Não é que eu não quero, né? Tipo, mas não é o meu chamado é esse. Então eu achei muito louco, que ele tem bem claro isso, né? E também o que mais me chama a atenção na vida dele é que ele é muito determinado e ele é muito entregue à missão. Tipo, ele dormia 5 horas por dia. Eu durmo 10 horas, gente. Então é 10 horas. E olhe lá, tipo, eu durmo muito. Se deixar, olha, eu sou um panda. E além disso, tipo, ele se propôs a dormir só esse tanto de dias pra se doar, né? Só esse tanto de horas pra se doar. E também ele confessava, tipo, ele era muito entregue ao confessionário, sabe? Era algo que era muito dele mesmo, que eu vejo muito na psicologia, depois eu vou falar um pouquinho, mas assim, eu me identifico muito com isso, né, de tá lá tete a tete com a pessoa, e ele se dedicava nisso, tipo, até o final. Tem um momento no livro que, tipo, ele confessou o dia inteiro, um monte de gente, e aí ele tá, tipo, com muito sono, muito sono, muito sono. Aí ele tá indo dormir no quarto dele, aí chega um menino e vira e fala assim, Dom Bosco, você pode me confessar? E, tipo assim, mano, ele tava muito cansado. Ele podia falar, olha, amanhã eu te confesso, né? E não, ele vai lá e confessa e dorme no meio da confissão, mas confessa. Então ele era muito dedicado. E outra coisa que me chamava muita atenção é que ele vivia da providência. Então ele dava os pulos dele, né? Tipo, e ele sabia, sabe? Ai, a visão espiritual de Dom Bosco. Eu tive já umas experiências bem pequenas, né? Não sou nenhum Dom Bosco, mas assim, já tive umas experiências de Deus confirmar, como já disse num dos vídeos anteriores pra vocês, de Deus confirmar coisas muito concretamente, de eu simplesmente saber que aquilo ia acontecer e aquilo acontecer real. Mas Dom Bosco tinha isso o tempo todo, sabe? E quando ele não tinha, ele andava pela fé. Então, tipo, por exemplo, eles tinham uma dívida lá pra pagar. Simplesmente a coisa acontecia, faltava um dia pra acontecer e Dom Bosco arrumava o dinheiro. Alguma coisa acontecia, eles tinham dinheiro. Ou então, se não tava acontecendo nada, Dom Bosco saía pra pedir, tipo, e ele não voltava pra casa enquanto não conseguisse, sabe? Então, tipo, ele tinha muita fé. E aí, sempre que perguntavam pra ele, como é que a gente vai arrumar esse dinheiro? O que a gente vai fazer esse mês? Não sei o quê. E ele falava, calma, vai dar tudo certo. Mano, e sempre dava, e sempre foi assim, né? E aí agora eu quero entrar uma dessas nas quatro facetas dele que me chamam a atenção, né? Primeira é a educação. E eu acho que ele é muito clássico e muito uma pedra, assim, um pilar da educação mesmo. E me chama muita atenção, né? Porque eu estudo educação. E eu fiquei muito apaixonada em conhecer a metodologia dele, né? O jeito dele ensinar. E ele é muito simples e muito pontual e muito certo. Ele fala assim, que a gente, para ensinar alguém, a gente tem que ir seguindo o que é inspirado por Deus no nosso coração e percebendo as circunstâncias. Então, simplesmente ele fala assim, deixa a prática ditar, sabe? Claro que a gente vai pensar sobre o que a gente vai viver, mas não ficar estruturando tudo antes, sabe? O que a prática colocar, a gente lida com aquilo. Isso é muito maravilhoso, né? Porque às vezes a gente fica super ansioso, pensando nisso, pensando naquilo. Quando eu planejo minhas aulas, tipo, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que as pessoas vão. Será que os meus alunos vão entender? Não sei o quê. E, cara, muito top. Eles falam, relaxa, você vai sendo inspirado por Deus e vai se movendo. E aí ele vai falar, o método dele é um método preventivo. Eu acho tão lindo, porque ele viveu numa época que a igreja, ela era muito rígida, né? E ela usava um método de educação repressivo, ou seja, a pessoa tinha medo, né? Ela sentia medo de ser punida, por isso que ela obedecia, né? A obediência por temor, por repressão, ela reprimia os sentidos e os desejos, né? E o que ele propõe é que a gente previna as pessoas
previna, faça uma prevenção antes que elas cheguem a estados mais difíceis, né, de lidar e de, enfim. Então, e é uma prevenção assim, ele cuida e através do afeto, né? Então ele chama de vigilância afetuosa, né? Então ele dá o exemplo, ele mostra o afeto, e aí a partir disso as crianças e as pessoas que estão sendo formadas por ele vão sendo moldadas, né? Pelo carinho. Então, tipo, ele cativa, é como se. É engraçado, é muito o que falta hoje, assim, na igreja, sabe? Muitas vezes, e assim, no sistema capitalista, né? O que eu noto muito é que a gente é muito regido por leis, a gente não é autônomo, né? A gente não... E eu tô falando por mim, assim, eu tenho uma autonomia, mas eu percebo que, por exemplo, às vezes eu só funciono na pressão, eu não tenho gosto de fazer alguma coisa, sabe? E ele despertava isso, ele por exemplo, ai, você não pode fazer isso, né? A igreja fala que você não pode fazer isso, mas é por causa disso. Olha só, olha essa maneira que a gente pode fazer. Vamos fazer junto. Ele despertava isso, né? E aí isso acabava também ocasionando um carinho muito grande dos alunos dele, né? Por ele. Então, acho que é o lance da figura do professor, né? E uma coisa que ele exaltava muito, que ele, tipo, falava que era muito importante, era a liberdade de expressão e o diálogo. As pessoas, os alunos deles, eles tinham que ter direito de dizer, olha, eu não consigo fazer isso, eu não gosto disso, não me sinto à vontade, e eles podiam escolher, eles tinham que escolher. Mas Dom Bosco sempre ia, tipo, lutar até o final para que o testemunho que ele dava ressoasse de alguma forma nos alunos dele, né? Mas nunca era algo impositivo, você tem que fazer. Não, ele fazia nele e os alunos que aprendessem ou não, né? E conversava, era através do diálogo que ele ia plantando a sementinha, né? Fantástico isso e, assim, o que falta muito pra gente, né? E aí ele falava muito também sobre a importância de, no ambiente educativo, ser uma atmosfera alegre. Então, tudo que Dom Bosco fazia, por mais que ele estava se sentindo mal, por mais que ele estava triste, por mais que era difícil, ele mantinha essa atmosfera alegre. E aí todas as outras pessoas se sentiam inspiradas por ele, né, a ter também, né? E aí ele falava assim que a confiança era algo primordial também, porque e ele falou assim, que sem afeto nunca poderia ter confiança, né? Então ele precisava dar a confiança para os meninos antes de querer falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Então ele se aproximava, fazia para quem é psicólogo, para quem estuda um pouco disso, né? Dessa aproximação. Antes da gente trabalhar qualquer coisa na terapia, a gente tem que fazer uma aproximação com o cliente, com o paciente, né? Olha, eu tô aqui, eu sou assim, a gente vai trabalhar junto, a gente vai estar junto, né? E ele fazia isso de uma forma super natural. Então, o primeiro passo de uma educação efetiva era ter afeto para que esse afeto gerasse confiança. E aí, quando gerasse confiança, aí sim havia educação. Se não tivesse confiança nem afeto, impossível ter educação. E outra coisa maravilhosa, perfeita, muito instrutiva, é que ele prezava a convivência. Então, por exemplo, tinha as aulas lá, né? Nos lugares que ele cuidava, que ele criou. Eu não. Era oratório que ele chamava. Eu não tô colocando nome porque eu não lembro direito os nomes. Mas acho que era oratório que ele chamava. E aí tinha aulas em alguns períodos, e aí tinha o recreio e momentos de lazer. E Dom Bosco, em vez de, tipo, ser que nem os outros padres da época, que eles só, tipo, ficavam sozinhos, ele ia lá e brincava com os meninos, sabe? Ele se misturava e ele tava junto. Então, ele convivia com os meninos, né? E ali que ele estabelecia o afeto, ele estabelecia a confiança, e ali também a educação continuava, né? Eu lembro muito dos Jovens Sarados nisso, porque a gente tem os momentos de convivência depois do grupo, né? Acho que eu falei no vídeo também da cartilha. E é muito forte isso, porque a gente vive o grupo e aí a gente vai comer, a gente vai conviver. E só que a convivência, ela não é algo à parte, ela é uma continuação do grupo. E o grupo é uma representação da nossa vida, né? Então, é muito bonito, assim, sabe? Você vê, eu vejo muito carisma dos Jovens Sarados, que foi inspirado em Dom Bosco, né? E então, tipo, muita coisa que a gente às vezes não consegue tocar
no coletivo, né? A gente não consegue tocar no grupo, a gente tocava na convivência. E Dom Bosco da mesma forma, né? Para ele atingir coisas macro, ele cuidava do micro. Ele ia ovelha por ovelha, né? Tipo, 99 não é 100, sabe? Ele ia uma por uma e cuidando e pastoreando, isso é muito bonito. E aí todas as crianças gostavam da presença do santo, né? E ele tinha um lema que tem um quadro lá na missão da Canção Nova que eu frequento, que é um lema de Dom Bosco, que é tudo para todos. Então ele tinha esse ideal, né? Ele queria que todo mundo tivesse acesso ao que ele poderia oferecer, né? E que as pessoas fossem iguais em dignidade, né? Enfim, ele me apaixonou demais com o jeito de educador dele. E espero que vocês tenham se interessado para vocês lerem mais. No livro tem um capítulo, deixa eu ver qual capítulo é, se vocês tiverem vontade de já ir direto para ele. Ó, o capítulo 13 chama O Educador, que vai falar só sobre ele, só sobre essa faceta mais de educador dele. Aí, o que mais me chama atenção, a segunda, né, característica, político. O que mais me chama atenção é que ele não deixava de pedir o que ele precisava, ele sempre ia pros políticos, ele era muito diplomata, né? Santa dos Pobres também era, eu falei pra vocês, né, no vídeo dela. Ele era muito diplomata e ele não tinha medo de fazer as alianças e de pedir o que ele queria. E eu acho que é uma característica de muitos santos, né? Essa ousadia. Isso me lembra aquela palavra, não te dei um espírito de temor, mas de ousadia. E eu guardo muito assim como exemplo pra minha vida, sabe? Porque muitas vezes eu não peço as coisas, eu quero que as coisas caiam do céu pra mim, sabe? Ah, eu quero esse emprego, então faz currículo, manda, sabe? E Dom Bosco era muito assim, ele não tinha medo, ele via um negócio e falava, quero, é pro reino, eu vou fazer. E ele ia e fazia, né? É igual aquele paralítico, né? Que tava lá e Jesus fala, mano, o que você quer? E o paralítico, tipo, você sabe. Tipo, então pede, sabe? Beleza que sabe, mas vai atrás, pede, faça alguma coisa, tem atitude, né? E Dom Bosco era muito assim. Mas ele, ao mesmo tempo que ele não tinha medo de pedir, ele não tinha medo de se posicionar, ele era extremamente amável e ele respeitava totalmente a hierarquia. Sempre que alguém ia contra ele sofria muitas perseguições políticas e da igreja mesmo, né? Da hierarquia da igreja. Sempre que ele sofria essas perseguições, ele amava as pessoas, sabe? Tipo, ele falava, não, beleza, você é meu supervisor, você é meu superior, né? Supervisor foi ótimo, né? Psicanálise aqui. Perdi até o rumo. Mas você é meu superior, então relaxa, eu só tô me posicionando. Ele era assim, ele mordia e assoprava, mordia e assoprava. E eu admiro muito isso. A Santa Dulce também fazia isso. E era um jeito, assim, dele mostrar que era uma moção que ele tinha, mas respeitando, entendendo o lugar dele, né? E isso era muito forte por conta da hierarquia pra mim, né? Porque às vezes ele tava certo, mas ele tinha que ficar de boa. Ele tinha muito esse discernimento, né? Quando eu vou pedir e quando eu vou ficar de boa. Eu admirei muito isso. Também tem um capítulo que fala só disso. Deixa eu olhar aqui pra vocês qual que é o nome do capítulo, que eu já não sei mais. Mas tá bem espalhado, assim. É o capítulo 12, o homem que se aproximou dos grandes. Mas também fala muito sobre essa questão mais política dele no capítulo 7, fundador de congregações. No capítulo 8, o consultor de igrejas. E deixa eu ver. Acho que só. Nossa, mas é muito bom essa relação, né? Quando eu vi o nome dos capítulos, eu falei, nossa, vai ser burocrático, vou detestar. Mas não foi, gente. Nossa, foi uma delícia de ler. Esse livro é uma delícia de ler. Tem 550 páginas que, tipo assim, você demora porque você tem que ir degustando. Mas, nossa, é muito gostoso de ler. Aí, beleza. Aí, depois do Políticos, eu pensei nele como psicólogo, né? Não exatamente psicólogo, mas Dom Bosco, ele tinha uma faceta que ele atendia muita confissão. Então, e era um dom dele mesmo, né? E o que mais me chamava atenção nisso,
ele era também muito apegado à Virgem Maria. Então, toda vez que ele ia, tipo, educar e formar alguém, ele se apegava nessas duas coisas. A Nossa Senhora, a importância de Nossa Senhora para a igreja e na vida, né? Como que a gente podia rezar melhor o terço, blá, blá, blá. E também na importância da confissão. Então, tipo, muitas vezes ele olhava para a pessoa e falava: você tem que confessar, né? Beleza, tinha uma questão mística também, mas isso me chama muita atenção porque é também uma sensibilidade, né? E dentro do confessionário, ele era sensível também. Algumas vezes as pessoas escondiam as coisas e ele, de um jeito leve, assim, ia trazendo: ó, você tá escondendo isso, fala isso. E ele, de um jeito leve, divertido, sabe? Que a pessoa se sentia à vontade. Eu admiro muito isso, porque eu sei o quanto é difícil fazer isso com as pessoas, o quanto que é difícil. E aí, uma coisa que me chamava muita atenção também, outra característica de psicólogo dele, era que ele era muito disposto. Nossa, ele era muito disposto, que nem eu contei a história pra vocês, né? Tipo, tinha filas e filas de confissão, ele confessava todo mundo, sabe? E ele conseguia, tipo, pessoas muito famosas iam visitar ele. Tem um relato do Vitor Hugo, aquele romancista que foi confessar com ele. E ele tinha uma habilidade de acolhida, né? Que fazia as pessoas mais improváveis, tipo, conseguirem ter uma experiência com Deus. E ele ouvia com muita empatia, ele era muito atento, então, tipo, ele não tinha problema de ficar um tempão ouvindo, ele ficava lá, sabe, o que fosse necessário. E ele tinha muita sabedoria para falar, assim, tipo, ele conseguia, em uma frase, ele conseguia dizer tudo, sabe? E eu sofro muito isso no consultório. Uma das minhas maiores dificuldades, um dos motivos de eu ter o canal, é lapidar minha comunicação. Porque, nossa, eu sou uma pessoa que. Eu sou sensível, mas eu tenho muita dificuldade de me comunicar. E Dom Bosco, nossa, perfeito. E a última coisa que me chama muito, muita atenção é uma coisa que já tem me chamado muita atenção desde o começo do ano, né? Mas é o sobrenatural na vida de Dom Bosco, né? Eu chamei de místico, a mística dele. Ele era uma pessoa que desde criança tinha vários sonhos proféticos, né? Claro que sonhos são explicados cientificamente, mas assim, dentro da religião e com muito discernimento, a gente consegue entender Deus falando também, né? Através dos sonhos e interpretar os sinais. E Dom Bosco, ele tem vários sonhos muito fortes, assim, sabe? Desde quando ele era criança, ele teve identificou a vocação dele, né? Que ele via várias crianças sujas, eu não lembro se eram sujas, mas que gritavam por socorro. E ele era como um pastor, então esse sonho meio que guiou a vocação dele. Teve um outro momento que foi muito simbólico pra mim. Depois eu vou explorar isso em outros vídeos, tá bom? Mas que ele teve uma visualização que ele tava. Não era um sonho, né? Que ele tava caminhando por um caminho. O anjo da guarda chamava ele pra caminhar por um caminho. E aí ele começava esse caminho, e aí na metade do caminho ele queria voltar. Só que não dava pra voltar porque já estava muito longe do começo. Então ele tinha que ou continuar caminhando ou voltar, ou e fazer essa escolha, né? E aí ele entendeu que esse era o caminho para o céu, era a vida dele, era a jornada. Não dá mais para voltar, você já tá andando, né? E aí nesse caminho ele falava que tinha muitas distrações e que ele via algo do lado assim, que pessoas caindo, pessoas gritando por socorro e caindo no abismo. Então ele fazia essa analogia, né, com as almas desviadas. Nossa, é muito forte, assim. E além dos sonhos, ele tinha muitas visões, né? Ele viu o futuro claramente. E ele sabia quando coisas específicas iam acontecer. Eu me identifico muito com isso, porque, como eu falei, já teve algumas situações místicas, assim, na minha vida, que eu simplesmente sei. E não é por mim, sabe? É porque Deus precisa trabalhar alguma coisa, ele precisa confortar alguma coisa no meu coração ou no coração de alguém. Então, ele se usa dessas ferramentas, né? E ele se usou muito dessas ferramentas através da vida de Dom Bosco. E, e é muito, nossa, é muito legal falar das visões, porque ele tinha muitas, né?
Ele sabia, por exemplo, tem uma parte do livro que ele fala pro menino, olha, você tem que confessar. E o menino fala, ele não quer confessar, ele fala assim, é melhor você confessar antes de você morrer, né? E aí o menino, tipo, não leva a sério. E ele meio que prediz a morte do menino, né? E outras situações no livro conta isso também, que às vezes ele soltava, tipo, ai, vai ter uma pessoa que vai morrer daqui 2 semanas. Tipo, na maior naturalidade, sabe? E realmente acontecia e tal. E aí, com o tempo, eu acho que ele também foi tendo um discernimento, né? E ele soltava de um jeito super leve, pelo que eu entendi. Mas ele foi aprendendo isso também, né? Isso é muito verdade. E dentro das visões, ele tem um livro que eu ainda não li, que eu tenho muita curiosidade, que ele tem uma visualização do inferno, né? De como é. E do céu também. Eu lembro que uma amiga minha que gosta muito de Dom Bosco, a Thaís, ela me contou sobre esse livro e sobre como que é no céu, como que o Dom Bosco descreve, né? Porque a gente é músico. E ele fala que no céu todo mundo vai estar adorando a Deus junto, né? Cantando Santo, Santo, Santo. Então, os santos e os anjos. E tanto que, nossa, é muito forte isso pra mim, porque eu compus um santo uma vez, posso até tocar pra vocês. Se vocês quiserem que eu grave o santo, vocês me falam que eu gravo e posto pra vocês. Mas o santo fala assim, é uma parte da missa que me toca muito, que fala, cantemos, entoemos hinos juntos com os anjos e santos, né? Então, quando a gente canta o santo na missa, é um momento que a gente tá, por alguns minutos, por alguns segundos, a gente tá, tipo, adorando Jesus com os santos e com os anjos, né? No meu santo fala assim, junto com os anjos e santos, hosana nas alturas. Ah, eu amo. E pra mim é muito forte. Ele trabalha bastante isso. E me deem esse livro se vocês quiserem sobre as visões de Dom Bosco. E por último, o que eu queria falar, ainda dentro dessa questão mística, é que ele era muito tentado pelo diabo, cara. Ele, tipo, tem umas partes no livro que fala que Dom Bosco, o diabo fazia, tipo, sei lá, a cama dele mexer, flutuar, bagunçava a casa dele. E, tipo, eram tentações reais, provocavam dor nele, né? E era muito forte. E ele não desistia, ele lutava, lutava, lutava contra o Satanás, né? E aí um dia ele pegou e falou assim que. Perguntaram pra ele, ah, e aí as suas lutas com o Satanás, né? E aí ele falou assim. Ah, eu descobri um jeito de vencer ele. E ele nunca falou qual era o jeito. Mano, quando eu li isso, eu falei, não é possível. Vocês viveram errado com o Dom Bosco. Vocês viveram errado. Como é que vocês não perguntam um negócio desse, meus anjos? Como é que vocês não perguntam? E é isso. E aí ficou no secreto, no segredo. E, enfim, nossa, mas ele tem várias passagens. Deixa eu ver se eu acho também nos capítulos aqui pra vocês que eu não falei, né? Deixa eu ver. Aqui, essa parte mais mística vai falar nas provações, que é o capítulo 15 e 16. E sobre. Ah, o 9 também fala, o vidente. E sobre ele ser psicólogo, né, dentro do confessionário, eu acho que não tem um capítulo específico. Ah, tem sim, 14, no Tribunal da Penitência. E é isso, gente. Depois ele vai falecer e ele já vai percebendo que ele vai ficando debilitado, né? E é muito bonito, assim, a história dele e diz muito, pra mim, disse muito de mim, sabe? Eu acho que é porque, como eu falei pra vocês, eu venho de uma raiz salesiana, então pra mim foi muito impactante, muito importante ler esse livro. E se vocês gostaram, deixe o gostei de vocês. Falei que eu não ia fazer meia hora de vídeo, mas fiz meia hora de vídeo, perdão. É isso aí. Deixa o curtir de vocês, o comentário, compartilha. E fala se vocês querem mais vídeos de resenha sobre outros livros de outros santos da minha igreja. Esqueci. Como é que fala? Minha biblioteca católica. Se vocês quiserem, eu faço. Aí eu pego com a Isa pra ler e fazer mais resenhas pra vocês. E se vocês quiserem também que a Isa faça algum vídeo comigo,
comentem aqui embaixo pra ela se sentir motivada a fazer vídeos comigo. Gratidão. Beijo, gente. Até a próxima resenha, até o próximo vídeo. Falou!